Boa tarde, pessoal. Professora Camila Guita aqui. Trabalho com a disciplina de Direito Tributário e vou corrigir com vocês a prova de tributário do concurso de auditor fiscal da Prefeitura de Uberlândia, tá certo? Vamos corrigir todas as questões aqui hoje, comentar questão por questão e no final ver se é uma situação em que seja cabível recurso ou não. Então fiquem tranquilos que a gente vai falar sobre isso no decorrer da correção, tá certo? Primeiramente, pessoal, eu quero falar para vocês sobre a prova. A Fundep seguiu o perfil, de ser uma banca legalista, de cobrar estritamente a letra da lei, sem muita doutrina, sem jurisprudência, o que já era esperado, que já era o que nós vínhamos trabalhando ao longo do curso. Porém, nós temos uma peculiaridade, que a banca, das 12 questões de direito tributário, quase 70% dessas questões foi com enfoque na legislação tributária do município de Uberlândia. Então, a lei complementar do ISS, o Código Tributário Municipal foram muito cobrados nessa prova, de modo que os alunos que tinham se dedicado à leitura, ao estudo, à resolução de questões sobre esses temas, sobre a legislação municipal, aqui no ICL, por exemplo, nós fizemos mais de 70 questões simulando uma prova de legislação municipal, essas pessoas com certeza conseguiram desenvolver bem a prova, tá certo? Achei uma prova justa, uma prova que se ateve aos termos da legislação, então não tem muita discussão para a gente fazer, mas vamos corrigir, vamos ver o que a Fundep cobrou da gente nesse concurso. Olha só, direito tributário começa na questão 39, que pergunta sobre a administração fiscal de Uberlândia. Essa questão abordou o Código Tributário do município. Então vamos ver. Letra A. Todas as funções referentes ao cadastramento, lançamento, cobrança, recolhimento e fiscalização de tributos municipais, aplicação de sanção por infração prevista na legislação municipal, bem como medidas de prevenção ou repressão às fraudes, serão exercidas pela Secretaria Municipal de Finanças, segundo as atribuições definidas em regulamento. Alternativa perfeita, essas são de fato as atribuições da Secretaria Municipal de Finanças. Tudo certo até aqui. Letra B. A Secretaria Municipal de Finanças tem competência para fiscalizar e lançar créditos tributários, até aí tudo certo, sendo, portanto, vedado responder consultas de sujeitos passivos relativas à aplicação e legislação tributária vigente. Pessoal, a alternativa começou bem, porém ela diz que é vedado à Secretaria Municipal de Finanças responder consultas do sujeito passivo, responder consultas do contribuinte sobre a aplicação da legislação tributária. Isso está errado. O Código Tributário Municipal prevê, dentre as competências da Secretaria Municipal de Finanças, justamente a prestação desse auxílio ao contribuinte no que tange à aplicação da legislação tributária, de modo que a letra B está incorreta e é a resposta da nossa questão. Mas vamos analisar as outras. Vamos dar uma olhada aqui na letra C. No caso de desacato ou embaraço no exercício das funções fiscalizatórias, os fiscais de tributos municipais poderão, pessoalmente ou por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças, requisitar o auxílio de força policial. Perfeito! O auditor fiscal, o fiscal de tributo, quando for exercer a sua atividade, se entender que está havendo um embaraço às suas atribuições, pode sim requisitar auxílio de força policial. Isso está previsto lá no Código Tributário. E a letra D. A Secretaria Municipal de Finanças disponibilizará e ou distribuirá, quando necessário, modelos de declarações e documentos. Perfeito também, outra atribuição da Secretaria Municipal de Finanças. Deste modo, a alternativa a B está incorreta e é a resposta da nossa questão. Vamos dar uma olhada aqui na 40. De acordo com o Código Tributário Municipal, mais uma de Código Tributário Municipal, assinale a alternativa que não apresenta obrigação tributária acessória positiva. O que é obrigação tributária acessória positiva? É aquela obrigação tributária acessória de fazer alguma coisa, uma obrigação positiva. Então vamos ver aqui.
Letra A. O contribuinte deve prestar esclarecimentos ou informações que disponha relativos aos bens, negócios ou atividades próprios e exibir os livros, documentos, guias, escrituras de bens imóveis, quando requisitados pela Secretaria Municipal de Finanças, mediante intimação escrita. Perfeito, é o dever do contribuinte de prestar informações, de apresentar os seus livros fiscais, obrigação tributária acessória positiva, certinho. Letra B. O sujeito passivo isento deve cumprir com as obrigações tributárias acessórias previstas na legislação municipal? Deve sim. Por quê? Porque a gente sabe que a isenção, a imunidade, a concessão de qualquer tipo de benefício fiscal não exclui o dever do contribuinte de arcar com a obrigação tributária acessória. Esses deveres continuam rígidos, independentemente de isenção, certinho também. Olha C. O contribuinte deve comunicar à Secretaria Municipal de Finanças, dentro de 15 dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir a obrigação tributária. Pessoal, de fato, o contribuinte tem esse dever de comunicação. Entretanto, como eu falei diversas vezes com os meninos aqui no curso, esse prazo ele é de 30 dias e não de 15 dias, como é a maioria dos prazos na legislação municipal, 30 dias, não é, portanto, 15 dias. Então, letra C, incorreta. Vamos ver a D. O contribuinte deve emitir documento fiscal instituído conforme regulamento expedido pela Secretaria Municipal de Finanças. O dever do contribuinte de fornecer as notas fiscais de serviço. Perfeito, tá certo? Resposta da questão 40, letra C. Vamos seguir. Vamos dar uma olhada então na questão 41, que pergunta sobre o lançamento tributário e que também tem a sua resposta baseada no Código Tributário do município. Então, olha só. Lançamento é o procedimento privativo da autoridade administrativa municipal competente, destinado a constituir o crédito tributário, mediante a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária correspondente, determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido, identificação do sujeito passivo e, se for o caso, propositura da aplicação da penalidade cabível. Esse dispositivo, bem como vários outros do Código Tributário Municipal, encontra correspondência também no Código Tributário Nacional e está perfeitamente correto. Ele traz, pessoal, o conceito e as finalidades do lançamento tributário, que são constituir o crédito tributário como? Verificando a ocorrência do fato gerador, determinando a matéria tributável, calculando o valor do tributo, identificando o sujeito passivo e, se cabível, aplicando penalidade cabível. Letra A está perfeita. Vamos dar uma olhada no que tem de errado nas outras assertivas. Olha a letra B. O ato do lançamento é discricionário e obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional. Pessoal, o lançamento, e a gente fala muito isso no curso de Direito Tributário, é um ato vinculado, ele não é discricionário, ele é vinculado e obrigatório. E isso está expressamente lá no nosso Código Tributário, beleza? Então, letra B, incorreta. Vamos ver a C. O lançamento será realizado e se reportará à lei vigente à época de sua realização. Pessoal, o lançamento ele é realizado e se reporta à lei vigente à época do fato gerador e não à época de sua realização, tá certo? Então, tá errado isso aqui. Além disso, a gente ainda tem outro erro, porque ele fala que não se aplica ao lançamento a legislação posterior que crie novos direitos, novos privilégios, novas formas de fiscalização para a administração tributária. E isso está incorreto, porque a gente sabe que essa legislação se aplica, tá certo? Então, temos dois erros aqui na letra C.
Vamos dar uma olhada na D. A omissão ou erro de lançamento exime o contribuinte ou responsável pelo cumprimento da obrigação tributária, nem de qualquer modo lhe aproveita. Pessoal, a omissão ou erro de lançamento, ela não exime o contribuinte de cumprir com a sua obrigação tributária, tá certo? Então, não é porque o contribuinte errou que ele vai deixar de pagar o tributo devido. Então, a letra D, incorreta também, pessoal. Resposta da questão 41, portanto, letra A. Vamos seguir e vamos analisar agora a questão 42. Olha só o que 42 fala. Ela pergunta sobre o ISS e o fundamento dessa questão está na Lei Municipal do ISS, que é a Lei Complementar 336. Então, vamos ver o que ela pergunta. Primeira assertiva. O ISS incide também sobre o serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tem iniciado no exterior do país. Perfeita afirmação. É a importação dos serviços, né? A gente sabe que o ISS não incide na exportação de serviços, mas quando esses serviços são provenientes do exterior, incide normalmente, tá correto? O imposto sobre serviços de qualquer natureza incide sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. Outra alternativa perfeita, correta, copiou e colou da legislação municipal, tá certinho? Então, os serviços públicos, quando eles são explorados por alguma dessas formas, autorização, permissão ou concessão, ainda que haja um pagamento por parte do usuário, vai haver a incidência do ISS. Vamos ver a terceira e a quarta assertivas. Olha só, o ISS não incide sobre o valor intermediário no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por operações financeiras. Pessoal, percebam que as duas primeiras assertivas falavam sobre casos em que o ISS incide. Essas assertivas são encontradas no artigo 1º da Lei Complementar 336. Quando a gente passa para o artigo 2º dessa lei, ela fala sobre os casos em que o ISS não incide. E a assertiva 3 é uma dessas situações que está relacionada com a atividade das instituições financeiras. Está correta também. E vamos ver a última. O ISS não incide sobre a prestação de serviços em relação de emprego dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios gerentes e dos gerentes delegados. Outra alternativa correta em que o ISS não vai incidir, de acordo com o artigo 2º da Lei Complementar 336. Então, o que a gente tem, pessoal? Todas as assertivas estão corretas e são cópia da nossa legislação, de modo que a letra certa é a alternativa D. Estão corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. Perfeita, beleza? Então, vamos seguir. Percebam, pessoal, que como a gente falou no início, a prova seguiu a tendência da Fundeb de pegar a legislação, mudar ali uma palavrinha ou outra para ver se o candidato está atento, para ver se o candidato conhece aquela legislação. E até então foi dessa forma. Vamos dar uma olhada na questão 43. Olha só. Em regra, a competência tributária do ISS será exercida pelo município em que estiver o estabelecimento prestador. De acordo com a legislação vigente de Uberlândia, são elementos para identificar a presença de estabelecimento, exceto. Então, ela quer incorreta, com base novamente na legislação municipal, que no caso do ISS é a Lei Complementar 336. Então, vamos dar uma olhada. A manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos
e ou equipamentos necessários à execução dos serviços. Essa é uma das formas de se identificar a presença de um estabelecimento. Quando a gente tem pessoal, material, tem máquinas, são indícios de que nós temos um estabelecimento, tá certo? Vamos dar uma olhada na B. Fixação de residência em Uberlândia do contribuinte pessoa física ou pelo menos de um dos sócios da pessoa jurídica. Pessoal, isso aqui não faz o menor sentido, não está previsto na nossa legislação. Quer dizer, o fato de o contribuinte residir ou não, o fato de um dos sócios da pessoa jurídica residir ou não em Uberlândia não é indicativo da existência de estabelecimento, tá certo? Então, essa aqui está errada. É a resposta da nossa questão. Questão 43, letra B. Mas vamos dar uma olhada nas outras duas. Olha só. Inscrição nos órgãos previdenciários é um indicativo, sim, da existência de estabelecimento. E por fim, a D. Permanência ou ânimo de permanecer no local para exploração econômica de atividade de prestação de serviço, exteriorizada como indicação do endereço em impressos, formulários ou correspondência, contratos de locação de imóveis, propaganda ou publicidade, conta de telefone, de energia, água ou gás, em nome do prestador, seu representante ou preposto. Esses são outros indícios de que aquela entidade está estabelecida no município. Então, qual que é a resposta da questão 43? Letra B. Essa fixação de residência do contribuinte pessoa física ou dos sócios não tem nada a ver, tá certo? Vamos passar para 44, pessoal. Durante o exercício da fiscalização, sujeitos passivo e autoridade administrativa deverão observar, exceto. Essa questão 44 tem como base o Código Tributário Nacional, no título que fala sobre a administração fiscal, sobre a administração tributária. É mais uma questão em que houve a cópia dos artigos da nossa legislação, Código Tributário Nacional. Então, olha só. Letra A. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. Correta, cópia da letra do Código Tributário Nacional. Então, a letra A está certinha. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas. Então, quando a autoridade administrativa começa um procedimento de fiscalização, o que ela faz? Lavra os termos e fixa um prazo máximo. Correta, assertiva, perfeita. Vamos ver a C. Em regra, e sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou dos seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Pessoal, outra assertiva correta, né? Durante a atividade da fiscalização, durante a atividade da administração tributária, o servidor entra em contato com informações que são sigilosas e ele está, portanto, impedido, é vedada a divulgação dessas informações. Assertiva C, correta. Então, sobrou para a gente a letra D. Vamos ver se a gente encontra algum erro nela. O intercâmbio de informação sigilosa no âmbito da administração pública poderá ser realizado? Poderá. Vamos ver o restante. Sem instauração de procedimento formal próprio, sempre que for oportuno e conveniente, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante. A letra D, pessoal, está completamente errada. Esse intercâmbio de informações sigilosas é permitido, está previsto no Código Tributário Nacional. Entretanto, quando há esse intercâmbio, essa troca de informações sigilosas, isso deve acontecer por meio de uma atividade que seja documentada, que seja essa entrega pessoal dos documentos, ela é feita mediante documentos, mediante comprovantes
que mostrem que esse intercâmbio aconteceu de forma correta e que comprovem que o sigilo foi mantido entre as entidades que participaram desse intercâmbio. Então, isso aqui está errado, porque diz, que o intercâmbio poderá ser realizado sem a instauração de procedimento formal e mais, sempre que for oportuno e conveniente. Essa assertiva está, portanto, errada, tá certo, pessoal? Então, resposta da 43, letra D, ok? 44, perdão, letra D. Então, vamos para 45 agora. Até então, a banca mantendo a tendência de cobrar letra de lei. Tudo certo até aqui. Então, vamos ver a 45. De acordo com a legislação vigente em Uberlândia, ou são excluídos da base de cálculo do ISS, exceto. Então, aqui a gente está novamente falando da Lei Complementar 336 do município de Uberlândia. E essa lei traz situações que não entram na base de cálculo do ISS. E é isso que a questão quer saber da gente. Então, vamos analisar. Letra A. Fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS. Isso aqui está certo, não entra na base de cálculo do ISS. Perfeito. Taxa de fiscalização judiciária, que incide nos serviços cartorários, nos serviços notariais. Essa taxa de fiscalização judiciária também foi expressamente excluída da base de cálculo do ISS. Vamos ver a C. Valores recebidos de terceiros e repassados aos cooperados pela prática de ato cooperativo principal e aos contratados ou credenciados pela prática de ato cooperativo auxiliar, a título de remuneração pelas respectivas prestações de serviço. Letra C também está correta. Outra previsão de situação excluída da base de cálculo do ISS expressamente pela Lei Complementar 336. Então, sobrou para a gente a letra D. Vamos ver o que ela fala. O valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços de engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. Pessoal, existe a previsão de exclusão da base de cálculo do ISS do valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços em duas situações. E aí a Lei Complementar 336 coloca o número do item para você ir olhar lá na lista de serviços, qual item que é esse. E esses itens previstos não são esses aqui. O que está excluído da base de cálculo é o valor dos materiais fornecidos, por exemplo, nos serviços de construção civil feitos por empreitada. Só que esse serviço aqui, de engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres, que é o item 7.01 da lista, ele não está excluído. Então, essa questão aqui, eu considero que foi uma das que exigiu um conhecimento mais aprofundado da lei e é, portanto, a letra D incorreta, tá certo, pessoal? Só para vocês anotarem aí, os itens que estão excluídos são o 7.02 e o 7.05. Esses aqui sim, que abrange aqui o serviço de construção civil por empreitada. Mas esse aqui, 7.01, não foi excluído, portanto, resposta incorreta, beleza? Então, vamos ver a 46. Sobre o IPTU, assinale a alternativa incorreta. Então, agora, também tratando de legislação municipal, a gente teve no nosso concurso a previsão da lei que trata do procedimento de cobrança, de fiscalização do IPTU, e essa lei aqui, e essa questão fala sobre isso. Então, olha só. O imposto sobre a propriedade territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana do município. A assertiva perfeita traz o conceito realmente do fato gerador do imposto sobre a propriedade territorial urbana, tá certinho? Vamos ver a B. Não se considera imóvel constituído aquele cuja área de construção não alcance 5% do respectivo terreno.
exceto se chácara ou sítio de recreio. Pessoal, essa assertiva está correta. Por que a legislação faz essa distinção entre imóvel constituído e imóvel não constituído? Porque ela prevê alíquotas diferentes para o imposto sobre a propriedade territorial urbana e imposto sobre a propriedade predial urbana. Então, para isso a gente tem que analisar se nós temos um prédio constituído ali naquele terreno. E aí a lei fala para a gente que não vai se considerar imóvel constituído se a construção não alcançar 5% do terreno, salvo se chácara ou sítio de recreio. Está perfeitinha, copiada e colada da nossa legislação. Então, vamos ver a C. A base de cálculo do IPTU é o preço do lote ou gleba. Pessoal, a base de cálculo do imposto sobre a propriedade territorial urbana não é o preço do lote ou gleba, é o valor venal do lote ou gleba. E esses são conceitos diferentes. O valor venal é aquele valor fixado pela administração pública com base em determinados critérios e que fica lá na nossa planta de valores imobiliários para servir de base de cálculo para o imposto sobre propriedade territorial urbana, certo? Já o preço do imóvel, o preço do lote ou gleba, é o valor que aquele imóvel conseguiria no mercado. Esse preço pode servir como um dos elementos para fixação do valor venal? Sim, mas não necessariamente eles vão ser iguais. E a lei é categórica ao dizer: a base de cálculo do imposto é o valor venal do lote ou gleba. Portanto, a alternativa C, incorreta. Então, vamos analisar a D para ver se a resposta é a C mesmo. O imposto territorial urbano constitui ônus real e acompanha o imóvel em todos os casos de transmissão da propriedade ou de direitos reais a ele relativos. Perfeito! Quando a gente tem um imóvel e sobre este imóvel recai um débito de IPTU, por exemplo, se esse imóvel é transmitido para outra pessoa, o débito do IPTU acompanha o imóvel, no caso da transmissão. Tá certinha? Então, a resposta dessa questão é a letra C. Tá certo, pessoal? Vamos seguir. Vamos analisar aqui agora a questão 47. Vamos lá. Mais uma questão sobre ISS. Olha só. O imposto sobre a prestação de serviços de qualquer natureza é de competência tributária dos municípios, certinho? Óbvio. A esse respeito, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos procurar a alternativa que está errada. A competência tributária ativa do imposto em questão, do ISS, poderá ser delegada para o Estado, caso seja possível otimizar e racionalizar a arrecadação e fiscalização. Pessoal, uma das principais características da competência tributária ativa é a sua indelegabilidade. A competência tributária não pode ser delegada. Então, a competência tributária ativa não poderá ser delegada para o Estado. O que pode ser delegado? Isso pode ter gerado uma confusão. É a capacidade tributária ativa, que é a capacidade para arrecadar e fiscalizar aquele tributo, que não tem nada a ver com competência tributária, que é a competência para instituir o tributo e que não pode ser delegada. Onde que a gente encontra isso? No Código Tributário Nacional, beleza? Então vamos seguir. A gente já sabe que a letra A está incorreta. Vamos analisar as outras. Compete à Secretaria Municipal de Finanças fiscalizar, lançar e aplicar, se cabível, as penalidades. Isso está lá no nosso Código Tributário Municipal. Falamos sobre isso na primeira questão da prova e apareceu aqui novamente. De fato, são competências da Secretaria Municipal de Finanças fiscalizar, relançar e aplicar penalidades. Perfeito. Vamos ver a C. Ordinariamente, o lançamento será por homologação. Perfeito, a gente sabe que o lançamento do ISS, ordinariamente, ou seja, via de regra, será por homologação. Perfeito. O ISS tem como fato gerador
a prestação de serviços previstos em lei específica, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Perfeito. A gente encontra isso na nossa Lei Complementar do ISS, na Lei Complementar 116, que é a Lei Complementar Nacional do ISS, e isso está perfeito. Os serviços sobre os quais incidirá o ISS tem que estar previsto em lei. E aí o que pode gerar uma certa confusão para alguns alunos é esse termo aqui, ó, lei específica. Às vezes você olha e fala, nossa, professora, eu nem sei o que é lei específica. Pessoal, lei específica nada mais é do que uma lei que trate de algum tema específico, ao contrário de uma lei geral, por exemplo, que pode tratar sobre vários temas. A lei específica trata sobre uma temática específica. Resposta está perfeita, tá certo? A incorreta aqui é, sem dúvidas, a letra A. Tranquilo? Então vamos seguir. Questão 48. Olha só. Sobre o imposto sobre a transmissão onerosa de bens imóveis e direitos a eles relativos, que é o nosso ITBI, assinale a alternativa correta. O ITBI trata-se de imposto de competência tributária ativa concorrente dos estados e municípios. Pessoal, ITBI é de competência dos municípios. Então, a gente risca isso aqui e essa questão está incorreta, beleza? Vamos ver a B. O contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributária, como dispuser a lei. Isso aqui é cópia do Código Tributário Nacional e tá certo. O contribuinte do ITBI tanto pode ser o alienante quanto o adquirente. Quem vai fixar isso? A lei do ente federativo, a lei do município. Nos casos, na maioria dos casos, quem arca com o ITBI é o adquirente do bem. Mas o Código Tributário não fala que isso é uma obrigatoriedade. Ele fala que pode ser qualquer das partes na operação tributária. Quem que vai dizer isso? A lei do ente federativo. Tranquilo? Letra C. O ITBI incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, em pagamento de capital nela subscrito, ainda que a atividade preponderante não seja a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Pessoal, isso aqui contraria as disposições do Código Tributário Nacional, que diz que o ITBI não incide sobre a realização de capital das pessoas jurídicas, que é a incorporação desse patrimônio, salvo se a atividade preponderante dessa pessoa jurídica for a locação, a venda de propriedades imobiliárias. Então, aqui está completamente errada essa assertiva. Vamos ver a D. A base de cálculo do imposto, do ITBI, é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, admitindo-se a dedução do custo de aquisição deles. Pessoal, essa assertiva começou bem, A base de cálculo do ITBI, de fato, é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Só que não existe no nosso Código Tributário essa previsão de dedução de custos de aquisição. Isso aqui está totalmente errado. Tranquilo? Então, resposta da questão 48, que pedia a correta, letra B, de acordo com a previsão expressa do Código Tributário Nacional. Tranquilo? Então, vamos agora para a nossa questão 49. Olha só. Considerando a partilha de competências tributárias na Constituição, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos procurar aqui a alternativa que está errada. Os municípios podem instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio, em benefício destes, do regime de seguridade social, compreendendo assim saúde, previdência e assistência social. Pessoal, essa alternativa aqui está errada. Sabe por quê? Porque o artigo 149 da Constituição diz o seguinte, que os municípios podem instituir contribuição cobrada dos seus servidores para custeio em benefício desses de quê? Previdência
e assistência social. E quando a gente fala em seguridade social, a seguridade social é um conceito mais amplo que abrange saúde, previdência e assistência. Porém, a Constituição não fala em seguridade, ela fala somente em previdência e assistência. Artigo 149, parágrafo único da Constituição. Tranquilo, pessoal? Então, vamos ver a letra B. As taxas e contribuições de melhoria são tributos de competência tributária ativa concorrente da União, Estados, Distrito Federal e município. Isso aqui, pessoal, tá perfeito. O que é uma competência concorrente? Uma competência concorrente é aquela que mais de um ente pode exercer. No caso das taxas e contribuições de melhorias, tanto a União quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios podem instituir e cobrar taxas e contribuições de melhoria. Essa competência tributária concorrente é chamada pela maioria da doutrina de competência comum, tá? Mas a banca adotou aqui uma outra denominação, menos usual, mas que não está incorreta. Então, essa aqui está certinha. Vamos ver a C. O IPTU é imposto de competência tributária ativa dos municípios e do Distrito Federal. Perfeito! Tanto os municípios quanto o Distrito Federal, lembra que o Distrito Federal ele acumula as competências estaduais e municipais? Então, como o IPTU é um tributo municipal, o Distrito Federal também pode cobrar, tá certinha essa aqui. E vamos ver a D. Os empréstimos compulsórios são de competência tributária ativa privativa da União. Tá certo, o que quer dizer isso? Que somente a União possui competência para a instituição de empréstimos compulsórios. Algumas doutrinas utilizam o termo competência exclusiva, mas privativo tá perfeito também, letra D correta. Então, qual que é a nossa resposta para a questão 49? Alternativa A, que está incorreta. Tranquilo, pessoal? Então, vamos para a última questão da nossa prova. Vamos ver o que a questão 50 pediu da gente. E essa 50 foi a que eu julguei a mais tranquila da prova, porque ela falava sobre princípios tributários, princípios constitucionais tributários, perguntava qual destes não é um princípio constitucional tributário e olha o que ela cobrou da gente. Princípio da vedação ou confisco dos impostos. Existe essa previsão na Constituição? Existe. A Constituição fala que é vedada a instituição desse tributo com efeito confiscatório. O que é efeito confiscatório? É aquele tributo que ele é tão exacerbado, que a cobrança ela é tão alta, o valor daquele tributo é tão alto, que ele praticamente priva o contribuinte do direito à propriedade que ele tem sobre aquele determinado bem. Então, seria como se a tributação estivesse confiscando a propriedade, confiscando os bens desse contribuinte. A letra A está perfeita. Mas olha só o que a B fala, pessoal. Ela pergunta sobre o princípio da anualidade. O princípio da anualidade, ele já existiu sim, ele estava previsto nas constituições anteriores à nossa Constituição atual. Porém, esse princípio não veio previsto na Constituição de 1988. Mas o que é o princípio da anualidade? O princípio da anualidade era o princípio que determinava que, para que um determinado tributo pudesse ser cobrado, ele devia ser inserido na lei orçamentária anual daquele ente federativo. Só que essa previsão não existe mais. O que a gente tem? O princípio da anterioridade anual ou anterioridade de exercício financeiro, que é a nossa segunda alternativa, que fala o seguinte, que é vedada a cobrança de tributo no mesmo exercício financeiro em que ele foi instituído. E essa sim está correta. E a letra D fala sobre o princípio da irretroatividade, que é aquele que fala que é vedado cobrar tributos em relação a fatos geradores que já aconteceram. Tá perfeita também. Então, a resposta da questão 50 é a letra B. Pessoal, pelo que nós vimos, observa-se, como eu disse no início, a banca seguiu o padrão de ser uma banca legalista, trouxe uma prova que copiou e colou a legislação com algumas pequenas modificações.
Isso contribuiu para o fato de que não houvesse nenhum tipo de questionamento a ser feito com relação às questões. Então, eu acredito que não haja questões aqui que admitam um recurso, que um recurso possa ser provido, porque as questões estão baseadas no que diz a legislação e em regra as bancas, quando a gente faz um recurso que está contrariando o que a lei diz, o que a banca fala? Olha só, está na lei dessa forma, então está correto. Então, não aposto em nenhum recurso nessa prova de direito tributário. Beleza, pessoal? De qualquer modo, tanto eu quanto os demais professores do curso CL estamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem, seja nessa fase agora pós-gabarito, quanto nas próximas fases do concurso e nos concursos que virão, tá certo? Estamos à disposição de vocês. Espero que tenham gostado da correção. Se gostaram, curtam aí nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, comentem e compartilhem com os amigos, tá certo, pessoal? Muito obrigada e até a próxima!